Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre a nossa continuação da Guerra Fria. Já vou adiantando para vocês, galera, provavelmente a gente não vai terminar a Guerra Fria hoje, mas na semana que vem a gente termina junto com a descolonização da África e da Ásia e faz um modelo bonitinho. Na semana passada eu falei com vocês sobre o início da Guerra do Vietnã. Ho Chi Minh, líder socialista, só fez um pedido depois que dividiram o Vietnã, que perguntasse aos vietnamitas o que eles realmente desejavam, se eles queriam comunismo, se eles queriam capitalismo, e ele seria o primeiro a respeitar a decisão do seu povo. Só que em 1960, os Estados Unidos, sabendo que eles iam perder o plebiscito, resolveram não realizar o referendo. E aí o Ho Chi Minh, mais uma vez, já tinha ganhado do Japão, já tinha ganhado da França, agora novamente os socialistas vão invadir o Sul para desejar a reunificação. E depois da morte de John Kennedy, em 63, o presidente Lyndon Johnson, que prometeu acabar com o comunismo no mundo inteiro, vai mandar 500 mil de soldados americanos para o Vietnã, cara. A maior parte dos americanos nem sabia onde o Vietnã ficava. A maior parte da galera achava que o Vietnã ficava na Nicarágua, ali do lado da Guatemala, ficava na América Central. E a verdade é que os Estados Unidos vão mandar para o outro lado do mundo 500 mil de seus jovens para tentar acabar com Ho Chi Minh e os ideais socialistas. O problema é o seguinte, cara, o exército americano já tinha lutado em diversos ambientes, já tinha lutado na neve, já tinha lutado no deserto, já tinha lutado em alguns tipos de florestas, mas nunca na selva. Nunca em uma selva tropical, bem no modelo amazônico que nós conhecemos. Isso aqui para eles era uma baita novidade. Porque é o seguinte, cara, quando tu vai pro Vietnã, primeiro, são temperaturas altíssimas, mas tudo bem, isso aí os americanos se acostumavam. Mas o problema não é só a temperatura, o problema é a umidade relativa do ar. Ela é tão alta que você não consegue transpirar, porque tem muita umidade. E aí se você não transpira, você não consegue sentir o vento e essa sua temperatura corporal não cai. Então a sensação é que você está o tempo inteiro num forno, cara. E eles vão ter que lidar com todo tipo de animais peçonhentos, como aranha, como cobra, mas uma coisa que mais incomodava os americanos era mosquito. Pode reparar, cara, em tudo que é imagem do Vietnã, e vão ter que lidar com doenças também não conhecidas, como a malária, como a febre amarela, como várias doenças tropicais que eles, de fato, não tinham conhecimento. O Vietnã, cara, é um país, como é que eu posso dizer? Ele lembra muito o Chile. Ele é estreito, mas ele é extremamente longo. Então as marchas diárias para os americanos eram sempre muito cansativas, sempre muito fastigantes, porque eles caminhavam, marchavam 20, 25, às vezes 30 quilômetros todo santo dia, e sem necessariamente encontrar o inimigo à frente, encontrar o inimigo, nada, o inimigo simplesmente era um fantasma, que muito se falava sobre ele, sobre o poder dos vietnamitas,
mas os americanos ficaram um bom tempo sem saber exatamente onde eles estavam. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eles estavam então um dia, os americanos, subindo uma colina muito semelhante a essa região aqui, e aí lá em cima da colina eles viram um vietnamita. O cara de chinelinho havaiana, calça de pano, chapéu de palha, cheio de folha e uma AK-47 na mão, uma Kalashnikov. Por quê? Kalashnikov, AK-47, é um fuzil soviético. Então é claro que os soviéticos, que são comunistas, estão apoiando os vietnamitas. Os americanos olharam e falaram assim, caraca, maluco sozinho, irmão. Qual foi? E aí o maluco sozinho olhou pra cara dos americanos e abriu fogo. Os americanos, cara, maluco é maluco. Se jogaram na floresta, fuzil no peito para aproveitar e revidar. Mas quando eles se jogaram no mato, eram diversas armadilhas com estacas de madeira. Metade do pelotão ficou cravado na costela, cravado na perna, cravado no pescoço. E quando olharam, cadê o vietnamita? Puf! Correu. Ah, meu amigo, o general, pela direita, pela esquerda, run, Forrest, run. Os americanos, e o vietnamita entrou na floresta, todo mundo lá, cercaram o cara, pá, cadê? Em cima não tá, do lado não tá. O maluco simplesmente tinha se enfiado nos túneis que cortavam o Vietnã inteirinho. Galera, esses túneis estão construídos desde a Guerra do Japão, desde a década de 40. Eram túneis que ligavam Hanoi até Saigon. Eu estou falando de milhares e milhares de quilômetros de túneis que os americanos não faziam a menor ideia de como identificar, e mesmo depois de identificar como lutar, aos corajosos americanos que tentavam invadir os túneis, morriam afogados, baleados, morriam cravados com estaca. Tu tá lutando com formiga, mano. E aí eu vou te contar uma parada. Toda vez era a mesma coisa. A grande força americana sempre foi a Força Aérea. Porque se não fosse a Força Aérea Americana, esses caras não duravam um ano no Vietnã. Porque eles estavam quase sempre cercados, estavam quase sempre em armadilhas. Então eles olhavam e nunca sabiam de onde vinha o ataque. Tem um general americano, só para ter uma noção, que ele chegava no local desconhecido e ele falava para os soldados, ó, 3 tiros em qualquer coisa suspeita. Aí os americanos, como assim, general? Qualquer coisa? Tá! Porque eles não tinham ideia da localização. Quando chovia era pior. O Vietnã, quando chove, chove 3 meses. São as monções. Aí os americanos estavam lá de helicóptero. Aí passava, olhava, uns 200 vietnamitas se escondendo. Alô, olha só, general, passamos aqui e vimos o regimento vietnamita a uns 100 quilômetros do senhor. Ah, muito obrigado. Gente, vamos acampar aqui que os caras estão a 100 quilômetros. Então a gente tem 2, 3 dias de descanso. Só que estava chovendo. Aí aquela vielazinha virava um riozinho, que eles sabiam onde ia nascer. E aí eles pegavam o remo e uma porrada de maluco de bermudinha e havaianas, e aí uma coisa que eram de 3 dias, virava 8 horas, irmão. Os americanos todos dormindo, chegavam os vietnamitas e... o tempo inteiro. Eles lutavam contra guerreiros que tinham uma relação com a sua floresta, uma relação com a sua selva, igual a de bicho, cara. Então os americanos, no desespero, aqui, olha a cara do guerreiro, filhão. Chinelinho havaiana, bermudinha de pano, chapeuzinho, e vai encarar esse cara aqui. Então o que eles faziam, os Estados Unidos? Apelava para a Força Aérea. O agente laranja já foi um descumprimento total dos protocolos de guerra, porque isso aqui é uma arma química. E eles eram jogados, não é para matar gente. O agente laranja era para matar a floresta. Olha o que sobrava da floresta, cara, depois que passava. Agora, o que os americanos não queriam falar é o seguinte, que esse agente laranja é tão químico, tão radioativo, que ele vai contaminar o solo e a água por tanto tempo que até hoje nascem crianças nessas regiões com problemas congênitos, devido à contaminação do solo de maneira tão profunda que nunca mais a natureza se recuperou. E além da agente laranja, a bomba de napalm, sem dúvida, a grande arma do Vietnã.
Cara, era sempre a mesma coisa. Os americanos estavam cercados, estavam encurralados, estavam ferrados. Liga pra Força Aérea. Águia 1, Mayday, Mayday, Águia 1, Mayday. Onde você está, general? Paralelo 38 com 54, senhor 39 com 54, rápido, rápido. Aí, daqui a pouco, dava 10 minutos, passava F-14. Aí era isso aqui, ó. Meu irmão, não tem o que fazer, né, bicho? Aí não tem vietnamita que vá suportar uma carga tão poderosa de uma bomba que tinha um perímetro de queima de mais de 7, 10 metros, uma única bomba. Então, quer dizer, ela explodia aqui, ela queimava o ProEnem inteiro, e quem tivesse ao redor. Matava americano? Matava. Mas, sobretudo, matava os vietnamitas. Os vietnamitas voltavam de novo à posição, e os americanos, vamos novamente recuperar. Mas não recuperava. Não recuperava, porque os americanos simplesmente não conseguiam estabelecer vitórias contra esses caras. E aí a população americana começa a falar o seguinte, cara, e aí, quando é que essa guerra vai acabar? Porque começou em 1960, passou 61, 62, 63, 64, 65, e cara, a filha da Jane, o filho dela foi pra guerra e não voltou. O filho da Mary foi pra guerra e não voltou. Meu filho tem 15 anos. Daqui a 3 anos ele vai pra guerra, porque o alistamento era compulsório. Então o Estado americano, ele tenta de todas as maneiras te convencer aí. Beleza? Aí tu manda o Elvis. É claro que o Elvis não foi para a Guerra do Vietnã. O alistamento dele tinha sido feito 5 anos antes. Mas as fotos do Elvis na educação física, o Elvis recruta, o Elvis lá desfilando de traje de gala, bonitão. Aí você fala, pô, o Elvis foi para a guerra e tu não vai? Aí filmava o Elvis lá andando no acampamento, fumando cigarro, conversando com as pessoas. Hey, hi guys, blá blá. Aí do nada aparecia um violão. Aí eu vi o Elvis, oh, my guitar, todo mundo dançando no quartel militar, olha que legal. Pô, o Elvis vai pra guerra e tu não vai? Só que o Elvis tem um problema, ele não convence a juventude negra, que olha pra esse branquelo e fala, pô, dane-se o Elvis. Então o Estado americano pensou, vou mandar o Cassius Clay, um fenômeno do boxe mundial, o cara tinha 20 anos e era campeão mundial dos pesos pesados. Simplesmente considerado por vários especialistas como Mike Tyson como o melhor boxeador da história. E esse cara recebeu lá a convocação. Ele chama a imprensa, vai para a imprensa e fala o seguinte, eu queria perguntar ao presidente Johnson por que eu devo ir ao Vietnã defender a liberdade de um povo que eu não conheço, se o próprio presidente Johnson não garante a liberdade do meu próprio povo. Como eu vou defender um país que mata a população preta do meu país? Como é que eu vou defender uma nação que passa pano e protege a Ku Klux Klan, que continua queimando a igreja negra, continua matando pessoas negras e que não dá direitos civis aos negros? Então, senhor presidente, eu não vou à guerra matar pessoas inocentes. E digo a todo mundo o seguinte, não me chamo mais Cassius Clay. Nome dado por uma religião que favoreceu a escravidão dos meus antepassados. Agora eu me chamo Muhammad Ali. Brabo! Esse cara, além de ser um gênio do boxe, era também, cara, um maluco extremamente articulado, com uma oratória extremamente persuasiva, debochado, irônico, engraçado e, assim, totalmente leal e fiel às ideias de Malcolm X. Foi preso, mano. Foi pra cadeia. Esses 2 policiais aqui estão correndo risco de vida. Que se essa direita entra na cara de um, filho, não sobra nada. Mas aí que tu vê que doideira. Ele foi preso, condenado a 5 anos de cadeia, ficou 1 ano na cadeia, mas não pôde lutar por 5 anos, quando acabou, teve que retomar a licença de boxe, ele só foi lutar de novo com 27, cara. Porra, para um boxeador, 20, 25 é o auge. E com 27 anos... ele desafia o campeão mundial George Foreman, que tem uma patada também, e no 12º round, se eu não me engano, ele consegue vencer. Por isso que esse cara aqui, meu irmão, é extremamente brabo. Então, cara, é esse o momento que a sociedade americana começa a prestar mais atenção no Vietnã e a imprensa americana vai pra lá. Vai pra lá porque é o seguinte, todo mundo quer saber o que tá acontecendo. Tipo assim, pô, que guerra é essa contra um país que a gente nem nunca ouviu falar, e a gente não consegue vencer? Então, quando a imprensa vai para a guerra, o exército americano aprendeu uma lição.
que é controlar os jornalistas. A Guerra do Vietnã não foi a primeira guerra filmada na história, beleza? A primeira guerra filmada na história foi a Primeira Guerra Mundial, mas ela foi a primeira guerra televisionada. E essas transmissões, sem autorização do exército, não tinham filtro, não tinha censura. E aí os americanos começaram a perceber e ver de frente todos os horrores da guerra. Mas não os horrores da guerra dos vietnamitas, os horrores gerados pelos próprios americanos. Cara, o exército americano, ele fez um teste na Guerra do Vietnã que foi uma coisa terrível. Ele simplesmente, para estimular os caras a lutar com atenção total e coragem, eles davam cápsulas de cocaína. Cocaína. Então os caras tomavam aquilo e ficavam, vambora, porra, fuck you, man. E depois, que mata a célula, serotonina, gera uma dependência absurda e principalmente crise do pânico, depressão, ansiedade. Tudo isso para jovens entre 18 a 24 anos, no meio de uma guerra, mano. Eles viraram monstros. Então o exército americano começou a não diferenciar mais aqueles que eram soldados para quem era civil, para quem era plantador de arroz. E aí os americanos começam a ver imagem de idosa morrendo com gás tóxico, de bebê de colo tendo que se esconder em trincheira alagada de lama, de criança sendo queimada viva. Essa foto é a maior foto do Vietnã. Essa menina, se vocês repararem a pele dela, tem colorações diferentes porque ela está com queimadura de 3º grau. Ela está queimando viva. E aí você olha para os soldados, o cara está acendendo cigarro, meu irmão, ele não está nem aí. Tá nem aí. E esse gás tóxico da bomba de napalm. O presidente Johnson ainda teve a coragem de dizer que a foto era fake, que foi montagem, que colocaram essa menina. Quando a guerra acabou, a guerra durou 14 anos, a imprensa americana foi lá e encontraram a menina e tiraram essa foto aqui dela. 35 intervenções cirúrgicas para reposição de pele. Hoje ela é uma embaixadora da Unesco, uma mulher muito importante. Então, quer dizer, essa foto, eu anotei aqui para vocês, foi do Hugh Conde. Na verdade, quem anotou foi o Brahma, nosso fotógrafo aqui do ProEnem. Falei, hoje eu vou dar referência pro fotógrafo, coisa que eu nunca faço. Mas essas imagens, cara, de idosa sendo torturada, irmã enterrando o corpo do irmão de apenas 4 anos de idade, isso vai levar a sociedade americana a começar a se posicionar contra a própria guerra. Um dos casos mais famosos, porque os americanos chegavam nessas vilas, chegava lá, galera plantadora de arroz, traz o ancião, geralmente o mais velho é sempre mais respeitado. E aí os caras, cala a boca, pegava o cara, já chegava no joelho, plá, pum, de joelho, pistola na cabeça, todo pro dado tom, onde é que tá o túnel? Onde é que tá o túnel? Bum, matava o cara. Aí a aldeia partia pra cima, os americanos fuzilava geral, empilhava os corpos e continuava. E aí um dos casos mais bizarros que eu li, na hora de uma mãe, sabendo que ela ia morrer, pegou o filho, botou embaixo da blusa e amarrou. E pum, tomou um tiro na testa. Na hora de ir embora, o bebê começou a chorar. Um sargento parou. Voltou, procurou, rasgou a blusa, tava lá o bebê. Tirou o bebê e executou. Jogou de volta e rindo. Let's go, vambora. Foi processado? Foi. Foi julgado em corte militar? Foi. Foi condenado? Foi. 1 ano de prisão domiciliar. Porque ele estava com traumas de guerra. Então quer dizer, o que vale a vida de um vietnamita para os americanos? Absolutamente nada. E aí começam as manifestações contra a guerra. 3 movimentos especiais. Primeiro, o movimento estudantil. Estão vendo essa galera? Terninho, gravata, óculos. Essa galera não quer ir para a guerra porque não quer morrer. Eles querem terminar a faculdade, arrumar um emprego, casar e ter uma vida tranquila. Ponto. É claro que, existe ali, né, uma sensação ideológica de que eles são contra a guerra, mas na verdade estão preocupados com a própria vida e também o que não é nada errado deles. Mas é diferente do movimento hippie. São 2 movimentos de jovens, podem reparar, mas que existe um objetivo diferente. O movimento hippie, deixa eu dar um gole aqui, por favor, meu diretor, porque minha garganta está começando a arranhar. Obrigado.
O movimento hippie, ele é um movimento de contracultura, muito semelhante ao que eu te expliquei lá nas aulas de Brasil da Tropicália. É porque ele, infelizmente, vai ficar muito marcado pela liberdade sexual, pelas drogas e muito mais pesado pela difusão do HIV. Claro, eles vão ser vetores da difusão por conta da agulha da heroína e das relações sexuais sem camisinha que não existia, mas não foram eles que foram lá um dia transar com a porra do macaco pra trazer o vírus pra gente, entendeu? Mas eles vão ficar muito taxados por isso. Mas o movimento hippie é um movimento de contracultura. Tipo assim, caraca, se eu quiser terminar meu ensino médio e viajar pelo país e pelo mundo e trabalhar pescando e depois trabalhar plantando, depois trabalhar em outra coisa, por que eu tenho que me casar? Por que eu tenho que ter um emprego? Por que eu tenho que ter previdência? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que fazer tudo o que o Estado quer que eu faça? Entendeu a ideia? Então, pô, eu não sei se eu quero ser monogâmico, se eu quiser ser poligâmico, se eu quiser casar com uma, duas pessoas, se eu não quiser casar nunca. Eu não sei se eu quero ser católico. Eu não quero que o meu cristianismo impeça de eu estudar astrologia, budismo, meditação. Por que eu tenho que comprar a roupa que eles querem? Por que eu tenho que comprar o carro que eles querem? Então, além de ser um movimento pacifista, completamente contrário à guerra, mas também um movimento contra a própria cultura americana. Essa cultura consumista, não são socialistas, tá, gente? Pelo amor de Deus. O socialismo soviético fala sério, ia prender todo mundo. Porque também é uma estrutura homofóbica, por exemplo. Mas essa galera tá falando de abrangência cultural. Indico muito para vocês um filme chamado Os Sete de Chicago, filme novo, da Netflix, do ano passado. E aí tem um diálogo do líder do movimento estudantil com o líder do movimento hippie, que é muito maneiro. Que aí você entende bem porque o estudante considera o hippie um maconheiro doidão, tá ligado? Que não faz nada para ninguém. E o hippie considera o estudante um careta alienado. Agora, o movimento negro é que vai numa terceira via. Porque o jovem negro está morrendo numa guerra por um país que não faz nada por eles. E esses são os dois caras. São várias pessoas, são várias lideranças, mas para o vestibular, o importante, o Martin Luther King e o Malcolm X. O professor Xavier e o Magneto. Ah, qual é, professor? Você não está fazendo isso? É sério, gente. Os dois personagens são inspirados nele. Professor Xavier, movimento pacífico, solidariedade, resistência, desobediência civil e harmonia entre mutantes e humanos. É exatamente o que o Luther King está dizendo. Ele visa uma manifestação muito influenciada que ele tem do Mahatma Gandhi lá na Índia, que conseguiu a independência e dar um tiro. Esse é o sonho do Luther King. Uma briga pacífica, sem arma, sem violência. Ele é o pastor Luther King. E aí o Malcolm X é completamente diferente, cara. Porque até a origem dos dois é diferente. O Martin Luther King, ele é um cara que, pô, vem de uma família protestante, evangélica, um cara que estudou, que se formou e conseguiu fazer uma faculdade, virou advogado, mas também virou líder religioso, cristão, e que tem ali todo o modelozinho dentro das leis de Deus. O Malcolm X não, irmão. Malcolm X era bandido. Malcolm X foi cafetão, traficante, metido com assalto à mão armada, foi preso e na cadeia ele se converte ao islamismo. E aí depois que ele sai da cadeia, nunca mais encostou no cigarro, nunca mais encostou em bebida, nunca mais traficou nada, nunca mais se meteu com nada errado. E esse maluco tinha uma oratória, meu irmão, ácida, violenta. E o Malcolm X dizia, quando você entra numa rua e encontra um cachorro mordendo a perna de uma criança, você vira a cara e vai embora? Não, então, o cachorro é um homem branco. Assim como você dá um bico no cachorro, você tem que dar um bico no homem branco. Então ele fala, não vou responder a violência com paz, igual Luther King. Eu vou responder a violência com violência. Aí eles se desacordam. E no começo da briga, não se gostavam mesmo. O Luther King dizia, o Malcolm X é um desserviço para o movimento negro. Enquanto eu dou 2 passos para frente, ele dá 10 passos para trás quando ele autoriza o sequestro de um senador branco, quando ele autoriza uma milícia armada igual os Panteras Negras. São depois do Malcolm X, mas completamente inspirado pelos ideais do X. Que vai, meu irmão, matar com o Ku Klux Klan. Esse cara, ele é um atraso. E o islamismo é uma religião violenta. O Malcolm X, que não tinha papa na língua, quando revidava o Luther King, revidava ofendendo todo mundo. Falava, sabe o problema? O problema do Luther King, ele é cristão.
Ele está acostumado a dar outra face, mas pro branco bater. Quantas faces você tem, Luther King, para um branco enfiar porrada em você? Pesado, né, cara? Porque ele ofende não só o cara, como ofende a religião também. Mas, irmão, o Malcolm X, diferente do Luther King, era um cara do Harlem. Então ele chegava na boca de fumo e falava assim, olha, eu vou abrir um hospital aqui, porque vocês estão drogando um monte de gente preta, que eu tô salvando, e fala pro teu traficante lá pra vender em outro lugar. E o cara vendia em outro lugar, porque o Malcolm X tinha moral pra cacete, entendeu? O Malcolm X, eu tô falando ele, não tô falando da... Daqui a pouco eu volto pra ela, tá? Eu tô falando dele, não tô botando o slide dele. Então o Malcolm X, ele é um jihadista, ele é islâmico, obviamente, com discursos comunistas e negro ativista, ou seja, ele é tudo aquilo que o Estado americano mais odiava. Por isso que o FBI vai colocar ele como terrorista várias vezes. Tem esse filme muito bom com Denzel Washington que conta a história do Malcolm X. Mas tem vários filmes, tá, gente? E na a partir de 64, o próprio Elijah Muhammad, que era o líder espiritual do Malcolm X, tipo o chefe islâmico dos Estados Unidos, começa a se incomodar com o Malcolm X. Parece que o Malcolm X aparecia muito mais do que ele, e era verdade. Tanto hoje você nem sabe quem é Elijah Muhammad, mas você sabe quem é Malcolm X. E o Malcolm X ficou decepcionado com a relação desse cara com ele, de tipo assim, pô, o cara tá com inveja de mim. E começa o Malcolm X a mudar de ideia, não em relação ao Islã, ele vai morrer islâmico, mas em relação à violência. E aí que ele começa a se aproximar do Martin Luther King, por isso essa foto aqui dos dois juntos. Porque o Luther King, quando marchava, o Malcolm X, quando marchava, ele marchava assim, meu irmão, eu não converso com branco. Não tem essa. Eu só vou andar com islâmico negro. Acabou. O Luther King não, cara. Quando o Luther King marchava, vinha rabino judeu, vinha islâmico, que não era fechado com o Malcolm X, vinha padre católico, vinha todo mundo. Então o Luther King, quando aparecia, ele mobilizava todo mundo a favor dele. O Malcolm X não. E o Malcolm X percebeu que o Luther King conseguia avanços maiores do que ele. E ele, como um cara humilde que era, falou assim, não, cara, eu vou, se tiver que mudar de ideia, eu mudo. E ele começa a fazer parte, a falar bem do Luther King, por exemplo, no discurso do Luther King do Have a Dream, ele não foi. Malcolm X não foi nem convidado, entendeu? E quis ir para protestar contra, porque ele achava aquilo uma palhaçada. Quando ele começa a mudar de ideia, ele vai ser assassinado. E o assassinato dele foi em 65, exatamente 100 anos depois da 13ª emenda, quando aboliram a escravidão. E ele é assassinado por 2 militantes negros, que ele era o tutor, porque se decepcionaram com o discurso do Malcolm X. Falou assim, não, você não ensinou isso pra gente, e aí mataram. Por isso que a morte do Malcolm X vai ter uma repercussão muito menor da que a Luther King, porque afinal, quem matou o Malcolm X são 2 militantes negros, se ligou? Quem vai matar o Luther King é um racista branco. Aí a história é bem diferente. O Luther King começa com Rosa Parks, essa jovem senhora que se recusou a levantar-se do ônibus, dedicado a cadeiras para homens brancos, foi presa, foi fichada e vai ser a primeira cliente do Martin Luther King, que inicia essa longa carreira de ativista político. Isso aqui é a Little Rock, primeira escola do Sul a aceitar estudantes negras. Essa menina sozinha fez a matrícula e isso aqui não é bullying, né? Isso aqui é racismo em níveis, enfim, extremos. E o Luther King, então, ele começa esses discursos cada vez maiores, cada vez mais fortes, cada vez mais poderosos, dizendo, olha, a gente não mata por isso, cara. A gente morre pelos nossos ideais, a gente não mata por isso. Vamos desobediência civil, manifestação. E aí, assim, são milhões de casos, mas talvez os mais famosos. Primeiro foi Selma. Selma é uma cidade onde um grupo de ativistas negros quiseram atravessar a ponte pedindo direitos civis. O que são direitos civis? Direito de voto, de candidatura, de liberdade escolar, religiosa, de ingresso a estudantes negros nas universidades e nas escolas de nível básico, porque nem isso era permitido. E a polícia foi lá e desceu a porrada na galera, nos manifestantes, espancou uma galera. Luther King falou, beleza, eu vou lá e eu vou atravessar a ponte.
Mas quando o Luther King ia, ele ia com 20, 30 mil pessoas. Aí a polícia vai fazer o quê? Vai bater em 30 mil pessoas? E aí lá ele terminava a marcha e os racistas engoliam aquela espinha de peixe. Repara a quantidade de pessoas brancas ao redor de Luther King. São líderes, ó, isso aqui é um padre, são líderes religiosos, ativistas políticos, e por isso que Luther King foi o cara convidado pelo próprio presidente Kennedy a encerrar um grande ato pelos direitos civis, contra a guerra do Vietnã e pela igualdade racial, que vai acontecer em Washington. Teve 1 milhão de pessoas e ele foi o último a fazer o discurso para encerrar com esse discurso belíssimo, extremamente poderoso, chamado I Have a Dream. Eu tenho um sonho de um dia acordar em um país onde negros e brancos têm os mesmos direitos, blá, blá, blá. É muito, muito, muito bonito mesmo. Bom, também não podemos esquecer do movimento feminista negro, né, cara? Liderado principalmente por uma mulher chamada Angela Davis. Esse movimento feminista negro é o início de... Eu vou dizer o seguinte, elas abriam as reuniões com a seguinte frase: o meu cabelo é crespo, o meu nariz é largo, o meu lábio é grosso e eu sou linda. E todo mundo repetia: meu cabelo é crespo, meu nariz é largo, meu lábio é grosso e eu sou linda. Que é uma resistência, uma luta contra o padrão de beleza branco. Hollywood, cara, até a década de 60 não teve um beijo interracial ainda. Caraca, que isso? Nenhum negro beijou uma mulher branca, nenhuma mulher negra beijou um homem branco, porque não podia. Porque sempre se colocou que o cabelo bom é o cabelo liso, que a pele boa é a pele branca, e que o padrão de beleza é a Sharon Stone, é a Nicole Kidman, que é a loura branca de olho claro. Então, a Angela Davis, essa brabona aqui, estava no Brasil ano passado, fez um seminário na PUC de uma semana. Continua ativista, militante, feminista negra até hoje. E ela fala: mas quem disse que isso é bonito? Os brancos. Então, porra, não é isso. A gente está aprendendo com os brancos a ter vergonha da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa cor. Eu falo, cara, eu estudei num bairro aqui no Rio de Janeiro que tem um ativismo negro muito forte, chamado Madureira. E aí você tem a Serrinha, a Tia Doca, o Viaduto, o Negrão de Lima. Então ali sempre teve muita força de movimentos negros do hip hop, do samba, do rap, do charme, do funk. E eu estudei, pô, não vou me entregar não aqui, mas alguns bons anos atrás. E eu lembro, cara, que assim, as minhas colegas negras, todas elas alisavam o cabelo, todas. E olha só, gente, cada um faz o que quiser com o cabelo, tá? Não sou eu que tenho que colocar nada, ainda mais eu como homem branco. Mas a minha visão da coisa. E aí, beleza, era um funk na época que tocava pra caramba, não sei se tu lembra. E choveu, cabelo encolheu todinho, que era uma zoação da chapinha que as meninas faziam pra alisar o cabelo. Eu voltei em sala de aula pra Madureira uns 7, 8 anos depois. E eu observei, já como professor, essa mudança, tá ligado? De como assim, as minhas alunas negras todas começaram a botar trança, black, e começaram a colocar um monte de penteado, e colocar roupa colorida mesmo, com influência da África, numa conscientização que essas mulheres já estavam dizendo nos Estados Unidos na década de 60. E pelo amor de Deus, não estou dizendo que aqui é atrasado, não. Estou falando a minha observação em relação a isso, porque o movimento negro brasileiro já fala isso há muito tempo, e fala inclusive antes do movimento americano. Beleza? E eu indico para vocês a história dessa mulher aqui, Nina Simone. Tem um documentário sobre ela na Netflix que é muito irado, chamado Nina. A história dela não vou te contar não. Pianista clássica, braba demais, que vai ser cantora, compositora, toca piano e ainda militante feminista negra. Faz uma música chamada Mississippi Dam, algo como Porra Mississippi. Porque queimaram uma igreja com todas as pessoas negras dentro e 3 crianças morreram carbonizadas. O movimento feminista nos Estados Unidos, muito forte na década de 60 e que vai se espalhar pelo mundo todo, beleza? E aqui o movimento hippie, como eu te falei, um movimento de contracultura, pacifista, mas que infelizmente vai ganhar essa alcunha de geração barra pesada justamente por conta da droga. Era uma nova droga, a heroína, e uma droga extremamente perigosa, muito, muito viciante e mata muito fácil. Deixa eu dar mais um gole. E aí, galera, aqui a gente tem algumas referências, né, cara? Isso aqui, por exemplo, a Janis Joplin. A Janis Joplin, quando ela tira essa foto, isso aqui já é uma contracultura. Ela tá sem sutiã. E é uma ideia de falar assim, por que só o peito da mulher é sexualizado? Por que o peito do homem não é?
Então por que eu tenho que esconder? Entendeu? Por que eu tenho que usar aquele padrão de roupa que a moda me diz, e não uma roupa colorida e mais despojada? Vamos pegar uma música da Jenny, por exemplo. Você pega a Mercedes-Benz, né? A música é assim: Oh Lord, won't you buy me the Mercedes-Benz? My friends drive Porsches. Ou seja, ó Deus, me compra uma Mercedes, porque meus amigos dirigem Porsche, eu não posso ficar para trás. Oh Lord, won't you buy me the color TV? Oh Deus, me compra a TV a cores. É um deboche ao consumismo, entendeu? Algo muito semelhante ao que o Raulzito faz. Quando ele canta: se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, viva a sociedade alternativa. Isso é a contracultura, isso é o movimento hippie. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso é a contracultura. Indico para vocês uma música do meu amigo Pedro, que ele faz pro irmão dele, é uma porrada, nem parece que é irmão, mas é uma pancada de realidade, de existência. Jimi Hendrix, que vai cantar Hey Joe contra o armamentismo, Bob Dylan, Maldição dos 27 anos, Maldição dos 27 anos, igual a Amy Winehouse, Maldição dos 27 anos. O Pink Floyd contra a educação inglesa, Hey, teacher, leave the kids the wall. A sensualidade dos Rolling Stones, I can't get no satisfaction. E até os bons meninos de Liverpool. Os Beatles, cantavam uma musiquinha de boa. De repente eles metem um álbum chamado Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, cheio de droga, e cantam Lucy in the Sky with Diamonds. O que a Lucy está no céu, ninguém sabe. Mas assim, estão lá no movimento de contracultura, falando que eles podem fazer uma música diferente do que aquele rock que eles estavam cantando. Isso aqui é Woodstock, né, galera? Isso aqui são 4 Rock in Rios, galera, sem banheiro químico. O Greenpeace nasce logo ali em 71, mas 68 é um ano que eu já te contei. Os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Os franceses chamam de o orgasmo da história. E aqui no Brasil a gente chama de o ano que não terminou. Beleza? Vamos para a França. A França era governada por um presidente militar ultraconservador chamado Charles de Gaulle, que vai fazer medidas conservadoras tanto no currículo universitário, como também vai tentar desregulamentar a legislação trabalhista, sacaneando o movimento operário. E ele vai tomar uma greve dos dois lados que vai paralisar o país. É o maio de 68. Os estudantes estavam revoltados contra a intervenção nas universidades, contra a intervenção do currículo escolar e, sobretudo, também o de Gaulle, ele queria separar os dormitórios estudantis. Ele queria dormitório para os meninos, separado do dormitório das meninas, que é para não ter saliência. Aí a galera ficou paba, falou, pô, na minha vez, presidente, pô, a gente quer dormir junto! E vai todo mundo lá se manifestar pelo direito dos dormitórios coletivos. E aqui os operários, né, cara? Então você tem num quarteirão os estudantes, no outro quarteirão os operários, e a França vai paralisar por um mês, porque a coisa vai ficar feia. No Brasil, passeata dos 100 mil, porque os militares tinham matado o estudante Edson Luiz, te contei essa história, e no final do ano a gente vai ter o AI-5. Em Praga, a gente vai ter a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, em 68, eu acho ela engraçada. Por quê? Era a época de provas universitárias. E aí os estudantes foram fazer a prova. Já existia, por conta desse cara, Alexander Dubček, como é que eu posso dizer? Já existia um movimento ali na Tchecoslováquia de repúdio à União Soviética. Não é de repúdio, mas ele queria fazer um socialismo do seu tipo, tá vendo aqui? Ele falou, eu não sou capitalista, sou socialista, mas eu quero ter liberdade de rádio, liberdade universitária, liberdade de televisão, liberdade de escolha, eu quero ter autonomia. E a União Soviética não me permite ter autonomia. E aí os estudantes foram fazer as provas universitárias. E acabou a luz. Cara, o que o estudante faz quando acaba a luz? Meu irmão, chegou aqui no Brasil, você vai chegar na FRJ. Opa, acabou a luz, chopp. Opa, bar, vambora beber, galera. Acabou. Os tchecos não. Ficaram bravos. E foram para as ruas gritar, queremos luz, queremos luz.
estavam bravos para fazer a prova. Bom, os soviéticos não entenderam o que era a luz elétrica. Acharam que era a luz da liberdade, a luz do iluminismo, e desceram a porrada nos estudantes. Aí os estudantes ficaram putos, foram para cima dos soviéticos, tiveram apoio da população civil e roubaram um tanque de guerra dos soviéticos. Estudante com tanque de guerra, gente, o que tu acha que vai acontecer? Os caras não sabiam dirigir, porraram um tanque de guerra na própria universidade, derrubaram lá a biblioteca, olha o tamanho da cagada. E aí o líder Brezhnev, líder soviético da época, vai mandar 200 tanques. E a revolução acabou. A Primavera de Praga. Não morreu ninguém, mas foi um movimento também em 68. Agora, tadinho da família Kennedy, mano. Isso aqui é as Olimpíadas do México. Os caras vão fazer uma referência aos Panteras Negras. E aqui o Bob Kennedy Jr., que vai ser assassinado. Mano, são 4 filhos homens da mãe Kennedy. O Ray morreu na guerra. O John morreu com um tiro na cabeça. E agora o Bob morre com um tiro no peito. Mataram um cara. O cara tá preso até hoje. Agora, o assassinato mais famoso de 68, com certeza, foi o Martin Luther King, assassinado num quarto de hotel por um racista branco. E aí, meu amigo, quase que a Casa Branca decreta estado de sítio. Porque o Bronx, o Harlem, o Brooklyn, cara, ficaram, meu irmão, incendiados, porque a comunidade negra estava muito puta. Estava, assim, ensandecida de ódio. E tudo isso aconteceu no meio da Guerra do Vietnã. Então, se você é o presidente que quer ser eleito, o que você promete? Sair da guerra. E é isso que Nixon vai prometer e vai vencer as eleições, prometendo a vietnamização da guerra. Assim que ele é eleito, demora mais um pouquinho, mas cumpre a promessa e retira os americanos da guerra. And go home, jogam tudo que eles deixam para trás fora, para não deixar nada para os comunistas, e até hoje os Estados Unidos afirma que ele não perdeu a guerra. Ele se retirou. Bom, ele foi lá combater os comunistas, não foi isso? Quando eles saíram, os comunistas venceram a guerra. Então eu não entendi qual é a parte que não tem derrota, tá? Cada pontinho preto desse é uma bomba que o Vietnã recebeu. Cada pontinho preto desse. Olha que dado bizarro. O Vietnã sofreu sozinho, isso aqui, ó. Esse aqui é o Vietnã. O dobro das bombas que toda a Europa recebeu durante toda a Segunda Guerra Mundial. Olha que doideira, irmão. Então, quer dizer, foi uma guerra trágica que vai deixar 2,5 milhões de mortos. Aí a gente entra na década de 70 com Gerald Ford e o Brezhnev, que vão assinar alguns acordos de desarmamento, chamado Plano SALT. Isso aqui não é importante, mas, ou seja, uma tentativa de boa convivência, uma tentativa de boa relação na Guerra Fria. Isso aqui já é o Jimmy Carter com o Brezhnev. Mas em 79 começa o que a gente vai chamar de Vietnã Soviético. O que é o Vietnã Soviético? O Afeganistão vai fazer uma revolução e vai proclamar uma república socialista, que obviamente vai ter grande apoio soviético. Mas grupos islâmicos no Afeganistão vão tentar derrubar esse governo soviético. Os russos invadem e vão ficar lá por 10 anos. É o início do fim, não só da União Soviética, como da própria Guerra Fria. Mas isso eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.